paz, meus amados, em nome de Jesus Cristo. Hoje, um dia de sábado, dia 24 do mês de setembro, mais ou menos entre 8 e 9 horas da noite, não olhei a hora, mas estou maravilhado por ouvir a voz de algum dos meus parentes de longa distância. Eu estou no sul e eles estão talvez no Ceará, no Piauí, regiões por lá. E veio a foto da minha tia Osana, as suas filhas, que Deus abençoe a todos. Acho que a Marinha é a outra filha da tia Socorro, parece que a mãe falou, a minha mãe. Então, desde já, quero pedir a Jesus que abençoe a vida de vocês todos. Que Deus encha vocês de paz e de alegria e venha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, resplandecer a vida de vocês. A palavra do Senhor essa noite, no livro de Isaías, capítulo 50, versículo 1, o servo do Senhor, ultrajado e socorrido. Então vamos orar, vamos crer que aquele que é servo, ele ainda, por mais que ele seja maltratado, mas o Senhor dos Senhores, o Deus da nossa alma, da nossa vida, ele vem ao nosso auxílio, ao nosso socorro. Ainda que os seus filhos estejam sofrendo nos tempos tão difíceis, tão sombrios, a qual estamos passando na face da terra, como eu mesmo estou passando com a minha família, com minha filha, com 14 anos, internada, com uma depressão profunda, que já faz uns meses que a gente vem lutando. Todos os domingos tenho que ir lá, agora minha esposa já está um mês que está lá com ela. Então, o único válvula de escape, o único auxílio que eu recebo de verdade é da palavra do Senhor e focado no trabalho para poder contornar essa adversidade, essa dificuldade e esses sentimentos de desprezo, muitas vezes de tristeza. Então, por eu ter sido escolhido por Deus, por eu ter feito tantas coisas e me voltei para Deus de volta, eu tinha dado uma parada, então o sofrimento veio, a luta veio, a dificuldade veio, mas Deus me trouxe aqui, mais uma vez, para fazer mais um vídeo, em nome de Jesus Cristo. E Deus me deu essa palavra. Poderia ser outra, mas Ele me deu essa. Eu não vou trocar, a não ser que o Espírito Santo de Deus me fale no meio do caminho. E aí sim, eu obedeço Ele. Amém? Então, Isaías 50, o servo do Senhor ultrajado e socorrido. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por vossas maldades fostes vendidos, e por vossas prevaricação vossa mãe foi repudiada. Por que razão vi eu e ninguém apareceu? Chamei e ninguém respondeu. Tanto se escolheu a minha mão que já não possa remir. Ou não há mais força em mim para livrar? Eis que com a minha repreensão faço secar o mar e torno os rios em deserto, até que cheire mal os seus peixes, pois não tem água e morre de sede. Eu visto os céus de negridão e porei em um pano de saco grosseiro por sua cobertura. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer ao seu tempo uma boa palavra, e ao que está cansado
ele despertará, e em todas as manhãs desperta-me, e eu vindo para que ouça, como aqueles que aprendem. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos e não fui rebelde. Não me retiro para trás. As costas dou aos que me ferem, e a face aos que me arranca os cabelos. Não escondo a face dos que me afronta e me encospe, porque o Senhor Jeová me ajuda, pelo que me não confundo. Por isso pus o rosto como um seixo, e sei que não serei confundido. Por tudo está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Compareceremos juntamente. Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Jeová me ajuda, e que há quem me condene. Eis que todos eles, como vestes, se envelhecerão, e a traça os comerá. E quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo, e quando andar em trevas, não tiver luz nenhuma, confie no nome do Deus, no nome do Senhor, e firme-se sobre o seu Deus. Todos vós que andais fogo, e vós finges com faíscas, andais entre as labaredas do fogo, entre as faíscas que acendestes. Isso vos vem da minha mão, e tormentos, e já zerais. Meus amados, aqui nós podemos ver que nós aprendemos que com o nosso Deus as pessoas nos humilham, as pessoas nos roubam, as pessoas nos traem. É isso, eu tenho sido provado por muitos e muitos anos. Fui muito traído na minha vida toda. Sempre fui muito de ajudar, mesmo sem saber, mas sempre fui de estender a mão. E eu fui muito injuriado, muito maltratado, muito mal compreendido, e muitos se aproveitaram por eu ter passado por momentos muito difíceis na minha vida, andado em lugares escabrosos. Eu pus a minha vida muitas vezes na frente de armas pelos outros. Eu posso dizer que eu nunca arrumei um inimigo na minha vida que dissesse: eu vou te matar por causa de uma adversidade minha com ele, mas sempre por causa dos outros. Eu me condoei por causa das pessoas que estavam sofrendo. E por muitas vezes eu não entendia. Mas quando Deus me chamou para ser soldado e começou a me ensinar sobre a sua palavra, eu comecei a ter um entendimento que não é para todos que têm a coragem de arriscar a sua vida pelos outros. Muitos podem dizer: mas isso é burrice. Mas é porque há uma diferença quando você arrisca a sua vida para defender um justo de um injusto, ou vice-versa, quando você tenta defender de uns psicopatas, adeptos de Satanás, que tenta de tudo que é jeito destruir as famílias, que tenta maltratar, mas Deus te deu uma autoridade a qual eles temem em confrontar contigo, porque ele achou algo que pudesse confrontar com eles. Então assim Deus fez comigo muitas das vezes. Então eu tenho uma alegria muito grande no meu coração e na minha vida. Eu tive sim muitas e muitas oportunidades de sentenciar pessoas à morte. Eu tive sim muita vontade de tirar a vida de muitas pessoas, mas eu, graças a Deus, eu posso dizer que eu mesmo pessoalmente tenho meus pecados, tenho, mas Jesus não permitiu que eu tirasse a vida de ninguém. Porque quando eu dei muitos tiros em um homem e gostei, o próprio Deus fez com que ele não morresse, porque ele saberia que eu estava entrando num laço que eu me perderia. Porque
Porque eu tinha aquela ilusão comigo que sempre eu tinha, que quando eu matasse o primeiro, eu não pararia nunca mais. E Jesus fez com que ele não morresse, para que eu pudesse me arrepender, pudesse refletir, e aí eu pude ter o conhecimento de Deus. E eu me questionava com Deus, por que ele não tinha morrido? O Senhor tinha um plano na vida dele, era só a coisa que eu sabia falar, mesmo já indo na igreja. Até que um dia recebi uma revelação do Espírito Santo de Deus, que Deus não amava, não era ele. Não que eu diga que Deus não possa amar ele, mas naquele momento não era por ele que Deus estava livrando a vida dele. Estava livrando, era por a minha vida, não por a dele. Para que eu não tivesse que prestar com Deus algo tão terrível que seria prestar conta de uma vida. Então, eu tenho que prestar conta do sangue que derramei, sim. Isso é bíblico. Mas, pela misericórdia de Jesus, eu estou aqui falando, clamando, para que o meu povo não venha perecer por falta de conhecimento. Aqui no livro de Isaías, assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor? Quem que ficou de credor por Deus? E a quem eu vos tenha vendido? O Senhor pergunta: eu vos vendi vocês? Eu vos entreguei vocês na mão de algum maligno por dívida? O que o Senhor está nos dizendo? Que nós não devemos nada a ninguém. Nós devemos ao Senhor a nossa alma, a nossa vida, a nossa obediência. E vossas maldades fostes vendidos, e por vossas prevaricação vossa mãe foi repudiada. E por que razão vem eu, a ninguém apareceu? Isso o Senhor está dizendo, que Ele está chamando as pessoas. E as igrejas estão vazias. Uns porque não gostam do pastor, outros que não gostam da placa da igreja. Estão esquecendo que não é o pastor, não é a placa de igreja, é Jesus. É o Deus vivo. E por Deus tanto se escolheu a minha mão, que já não possa remir, ou não há mais força em mim para livrar, eis que com a minha repreensão faço secar o mar. Mas não é necessário que nós pedimos para o Senhor secar simplesmente só o mar. Porque o Senhor não está falando só do mar das águas. Ele está falando do mar da vida, do mar da angústia, da dificuldade de nós ter o entendimento das coisas de Deus, de nós não defender as coisas do maligno, mas defender sim aqueles que estão escravizados pelo maligno. Nós defender sim a vida de quem está nas drogas, que está no álcool, quem está nas prisões, mas orando para que Deus transforme, Deus liberte a vida de cada um deles. Não para que eles continuem no erro, continuem aprontando e fazendo tudo o que eles querem, sem ter nenhum tipo de arrependimento, sem ter nenhum tipo de pudor pelas vidas. Não podemos fazer isso. Porque se nós queremos entrar um dia no reino dos céus, é pelas veredas estreitas. Desde pequeno você ouvia falar isso, que pelas veredas estreitas teria espinhos, teria pedras pontagudas, e nós caminharia descalço. Aí muitos só querem andar pelas estradas largas, pelas coisas livres que eles falam, que eles pregam. Não queira os caminhos largos, pois ele, quando chegar no final, ele não terá saída. Mas vai pela vareda estreita, e quando chegar lá no final, se abrirá uma nova cidade, a nova Jerusalém do Senhor. Eu já era para estar morto, mas eu estou vivo por a misericórdia de Deus. Então, quantas vezes, às vezes quero me queixar das minhas dificuldades, das minhas adversidades, mas eu me lembro
que eu era para ter morrido por ter sido traído por muitos. Quantos vieram até mim, a minha pessoa, e diziam: olha, o fulano pagou para te matar. Quantos vinha e eu recebia, deixava eles embora, eles não se encorajavam para me matar, mesmo armados. E eu não entendia, achava porque eu era o bambambam da quebrada, porque tinha 10, 15 homens armados comigo. Mas não era. É porque o Espírito Santo de Deus não impedia que eles tivessem coragem de tentar. E eles voltavam para onde eles tinham vindo mandado e eles morriam. E eu ainda ficava triste pela alma deles. Muitos diziam: tu é bobo, cara, tu é louco, como é que tu vai ficar triste pelos caras que vieram te matar, meu? Mas eu não sabia que era o próprio trabalhar de Deus. Quem sabe que se eu me alegrasse muito pela morte deles, eu teria perecido também, porque o Senhor teria visto o pecado. Tinha visto escárnio da minha parte. E ali mais o Senhor nos diz que Ele não está. Ele nos questiona: será que eu sou fraco que não posso mais salvar? Que vocês peçam a libertação e eu não posso libertar? Que vocês peçam verdadeiramente luz para os vossos olhos, que as escamas caiam dos vossos olhos e os tampões dos vossos ouvidos? Nós temos que pedir uma língua erudita, que nem Isaías pediu ao Senhor. Ele disse: Senhor. O Senhor disse: quem irá por nós? Isaías disse: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. E ele disse: você irás? Ele disse: Senhor, o Senhor, eu não sei o que vou falar, Senhor, mas eu ireis. O Senhor pegou e pôs uma brasa de zimbro na boca de Isaías. E ele teve uma língua erudita, para quando os maus vinham sobre ele, quando os vinham perturbar, porque ele era jovem, vinham afrontar com palavras sábias, para tentar dissipar, para tentar envergonhar o servo do Senhor. Mas ele sempre falava as coisas, só as coisas de Deus, não falava as coisas dele mesmo. Isso que está acontecendo, porque muitas vezes nós erramos por causa dos problemas, das dificuldades. Nós estamos parando de meditar na palavra de Deus, estamos falando as nossas coisas e não só as de Deus. Está saindo misturada, então está tendo confusão. Ali em Isaías, ali no capítulo 8, e portanto está o que me justifica, e quem o condenará comigo? Compareceremos juntamente. Quem é o meu adversário? Que chegue-se para mim. Quem são os nossos adversários, meus amados? São os filhos das trevas. São os adeptos de Satanás. É o próprio Satanás. Ah, mas tem como os adeptos ser libertos? Tem, se eles quiserem. Que nem se tiver uma mãe, um pai orando para que eles sejam libertos. Um filho que está nas trevas. Minha mãe orou muito por mim. Ela não sabia orar ainda, ela rezava, pagava promessa, se cansava. Hoje vive toda machucada, as costas, de tanto dormir no chão, pagando promessa. Mas eu tive o privilégio de conhecer Jesus. Eu pude levar Jesus para dentro da minha casa, da minha vida e da casa do meu pai. E Jesus chegou na casa do meu pai. E ele diz: conheceis a verdade vos libertará. Então hoje ele sabe que Jesus é quem morreu por nós. Que Jesus, que perdeu a vida na cruz do Calvário, derramou seu sangue por nós. E eu aqui não estou querendo desmerecer a fé de ninguém, mas eu estou falando do que Jesus fez na minha vida. Por
uma certa vez, eu vou contar aqui bem rápido um testemunho, eu fui numa terreira de macumba. Meu casamento estava abalado, eu vivia nas drogas, traficando. Eu cheguei lá e vi uma mulher muito bonita, aparentemente, dentro da terreira de macumba. Eu admirei muito a beleza dela. E no que eu estou admirando a beleza dela, conversando com ela, ela se transformou em uma mulher, os olhos de fogo, língua de cobra, e da cintura para baixo, o corpo era de serpente, escamatizado. E ela veio para o meu lado, eu disse para ela que não queria nada com ela, que somente tinha admirado. E comecei a repreender, e eles começaram todos a se acenderem, de uma após uma, cada imagem de escultura. E o Senhor me mostrou, ainda não estava, nunca tinha ido à igreja, que em cada imagem de escultura se esconde um demônio para ser admirado. E o pior deles é o São Jorge, que Deus não permitiu nem que eu olhasse para a face dele. Mas eu pude ver com esses olhos que a terra há de comer, e com esses ouvidos que o Senhor, eu vi, e com essa boca eu pude conversar com eles e clamei por Deus dentro da terreira de macumba. E saí atômico, perplexo, porque eu nunca tinha visto coisas tão terríveis. Então não deixe se enganar. O nosso Deus está vivo. O nosso Deus está vivo. Ele não precisa ficar parado em estátua, em imagem, nada. Por quê? Porque se ele ficar parado numa estátua lá dentro da tua casa, como é que ele vai salvar o teu filho que está na rua? Se ele ficar lá parado dentro de uma igreja, dentro de um sarcófago, seja lá onde for, como é que ele vai te salvar quando você está na rua? Se ele ficar preso dentro de algum lugar, como é que ele vai te salvar dentro do hospital? Pensa nisso. E eu estarei contando esse testemunho no próximo vídeo com mais unção e graça da parte de Deus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai. Pai, abençoa os teus filhos e as tuas filhas, Senhor, através dessa palavra, Pai. Abençoe, Senhor, meu Deus e meu Pai, a cada um, Senhor, onde chegar, Senhor, esse vídeo, Pai. Enche a vida de cada um de paz, de alegria, Senhor. Transmita, Senhor, sobre a vida deles, Senhor, uma confiança de buscar a Deus, Senhor. E não, Senhor, aos homens, ó Pai. Pelo poder do sangue de Jesus Cristo, eu abençoo a vida de todos. E todos que estão enfermos, Senhor, serão curados pelo poder do sangue de Jesus Cristo, Pai. E todo aquele, Senhor, meu Deus e meu Pai, que tinha dúvida, meu Deus, que o Senhor possa esclarecer, ó Pai. Receba a palavra de Deus a cada um de vocês. Receba pelo poder do sangue de Jesus. Fica com Deus e até o próximo vídeo.